Nós vamos começar aqui essa primeira aula do curso de Teologia de Umbanda. Ele vai ser em 12 encontros e a gente vai trazer os fundamentos, as características, tudo como funciona a Umbanda. Então essa primeira aula é uma aula de boas-vindas a todos, para que eu possa conhecer todo mundo, para que todo mundo possa me conhecer. No início da Umbanda a gente vai falar sobre a história da Umbanda. Formação, criação, fundamentos e estrutura de como começou a nossa religião. Existe uma briga, um negocinho aí entre várias vertentes, estudantes de Umbanda, conhecedores e pessoas grandes da Umbanda, aí, muito maiores do que eu, inclusive, de que a Umbanda existe antes de Zélio, de que outros que a Umbanda foi criada a partir de Zélio. Então isso aí é uma briga infinita. Nós não somos uma religião fundamentada, escrita e codificada através de alguém. Nós somos uma religião plural, multifacetada, que vem de diversos conceitos, diversas estruturas, né? Mas ela começa a partir de uma situação. Então, por ela ser multifacetada, por ela ser extremamente plural, é que a gente vai entender que precisamos conhecer mais de Umbanda. Precisamos saber mais de Umbanda. Precisamos entender desde a nossa raiz, desde o princípio de tudo, certo? Não é questão de certo e errado. É questão de ponto de vista, é questão de entendimento, é questão de sabedoria, tá? Vão ouvir diversas coisas, vão ouvir muita conversa, muita história, muita coisa. Mas, para a gente falar de Umbanda, antes de tudo, para a gente falar de Umbanda, de Zélio Fernandino de Moraes, a gente precisa entender que há 500 anos começaram a chegada do povo escravizado no Brasil. A partir do século 17, de 1600, o povo escravizado começou a chegar no Brasil. Então a gente precisa entender que esse pessoal veio. Como esse pessoal veio, como eles se identificaram, como eles criaram, como eles continuaram a sua cultura no Brasil, tá? Mais do que religião, a Umbanda é uma teia profunda de fé, cultura e identidade nacional. A gente precisa entender isso, que antes da religião ela traz tudo isso. Nascido no Brasil a partir da chegada do povo escravizado. Foi aí que começou. Com mistura de cultura, religiões e tradições de cada povo que veio sendo escravizado. Porque o Brasil, vieram várias culturas, vieram vários povos, com culturas, religiões, tradições diferentes umas das outras, apesar do mesmo continente, tá? A Umbanda em si, ela começa como religião a partir de Zélio Fernandino de Moraes, no dia 15 de novembro de 1908. Nós estamos falando de religião institucionalizada. Nós não estamos falando de culto africano. Nós não estamos falando de culto à matriz preta. Nós estamos falando da instituição, religião Umbanda, a partir de Zélio de Moraes, tá? Mas antes de tudo, primeiramente, vieram da África, através da escravização, os calunduns, tá? Os calunduns praticavam adivinhações, praticavam curas e ofereciam consolo e esperança naquele tempo de desgraça que a gente viveu, tá? Depois vieram os cabulas, depois vieram os nagôs, depois vieram os bantos, mas esse povo começou a chegar no Brasil, né? Aí vieram, depois de várias estruturas, vieram as macumbas populares, até chegar nisso aí, aonde a Umbanda traz uma notável capacidade de incorporar elementos e crenças africanas e também europeias, como o catolicismo e o espiritismo. Alguns povos, por exemplo, cultuavam os inquices. O que é inquice? Inquices são divindades que são bem parecidas com os orixás. E são inquices. Inclusive, os orixás, como a gente cultua na Umbanda, na verdade tinham que ser inquices, não tinham que ser orixás. Por causa da estrutura de como é visto o inquice e como é visto o orixá, de acordo com a cultura primordial, de acordo com o que chegaram. Né? Então o pessoal de Angola cultuava os inquices. E depois vieram o pessoal do Congo que já cultuava os orixás. Além de outros diversos cultos diferentes, diversas nações que cultuavam os quimbandas, os vudus e tradições, e inclusive a quimbanda os quimbandas que não tem nada a ver com a quimbanda que a gente vê hoje, tá? Aí vieram
criação dos candomblés, que o candomblé também é brasileiro, o candomblé não vem da África, o candomblé também é uma mistura, uma regionalização, tanto é que você tem escolas de candomblé Nagô, Banto, Angola, você tem vários tipos de candomblés, porque são candomblés que vêm daquelas regiões, com um culto específico aos orixás naquelas regiões. Tá? Essas são as escolas e as vertentes e as nações, né? No candomblé a gente não chama escola, no candomblé a gente chama nação, tá? É culto de nação. A gente precisa reconhecer e entender que esses cultos se desenvolveram sobre a pesada condição de perseguição e marginalização do povo escravizado. As religiões de matriz africana eram rotuladas, demonizadas e proibidas, forçando seus participantes a adaptações engenhosas. Uma das adaptações são o sincretismo religioso, onde cada orixá passou a ser sincretizado com santos. Aqui na nossa casa, o sistema de orixás que a gente cultua são todos pretos. Mas aí você vai olhar lá em cima, Oxalá, ele está ali, ó, Cristo Redentor. Por quê? Porque eu mantenho o sincretismo religioso de Oxalá para que quem vem de fora consiga fazer pelo menos uma identificação com o seu santo, com a sua divindade primordial, que é o Cristo. Eu não cultuo aqui como sincretismo. Aqui na Umbanda, dentro que a gente pratica na nossa casa aqui, Iemanjá não é Nossa Senhora dos Navegantes, tá? Oxalá não é Jesus, Oxum não é Nossa Senhora Aparecida, Ogum não é São Jorge. Ogum é Ogum, São Jorge, Seu Jorge, Oxalá, Oxalá, Jesus, Jesus, e cada um vivendo dentro da sua estrutura. O que é esse sincretismo? Porque esse povo, através de toda essa marginalização, ele precisava cultuar o seu orixá, mas ele não podia cultuar o seu orixá. Então ele identificou características dos seus orixás dentro dos santos católicos, porque esse povo participou de diversas conversões, né? Era proibido, né? O preto era proibido de cultuar a sua fé. Então, através disso, eles viram características específicas, o senhor das armas, o senhor da guerra, Ogum, quem que é? Parecido? São Jorge. Oxalá é o grande orixá supremo, abaixo de Olorum. Quem que é o grande Senhor Supremo abaixo de Deus? Jesus. Por isso vem o sincretismo. Então isso a gente vai entender através desse curso, tá? Mesmo sob toda a opressão, esse sincretismo é nada mais do que a resistência do povo preto para cultuar suas entidades, tá? Além dessa influência poderosa das culturas africanas do catolicismo, o espiritismo kardecista, que emergiu no século XVIII ali, né, com Allan Kardec, também traz um catalisador enorme através da comunicação com os espíritos para a fundação da Umbanda. A Umbanda nasceu dentro da Federação Espírita de Niterói. Então, através disso tudo, aí com a mediunidade, com o estudo da mediunidade, a comunicação com os espíritos, a Umbanda criou um terreno fértil para poder a gente falar com os guias, falar com os caboclos, preto velhos, herês e tudo mais. As tradições pretas eram religiões diferentes, eram tradições diferentes, com fundamentos diferentes, organizações diferentes e liturgias diferentes. Cada um fazia diferente. E quando Zélio, através do Caboclo das Sete Cruzilhadas, institui a Umbanda, ele fundamenta a Umbanda como um culto e depois como uma religião, que aí ele traz o fundamento de Umbanda, né? Então nós não estamos falando de fundamento e conhecimentos ancestrais, nós estamos falando de Umbanda. Eu trouxe uma pincelada aqui através do entendimento ancestral, de como o povo preto chegou e trouxe para a gente ter uma ideia. A gente entende a Umbanda como ela vindo de trás, mas ela não é Umbanda. Ela é um conhecimento ancestral através da cultura preta. Compreendido e entendido. Célio Fernandinho de Moraes era filho de uma família tradicional de Neves, distrito de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Em 1908, ele tinha 17 anos. Estava prestes a entrar para o exército, quando ele foi acometido de uma paralisia e ele ficou de cama alguns dias, travado, sem falar nem nada. Antes disso, ele começava ali, quando ele estava falando com os familiares, ele começava às vezes a falar com um estilo de voz meio de idoso, às vezes mais bruto, assim como se fosse um caboclo, mas ninguém sabia o que era aquilo, tá? Mas através dessa paralisia, ninguém conseguia saber o que tinha acontecido, né? Ficou alguns dias ali nessa situação e de repente ele levanta e fala: amanhã eu estarei curado. Simples assim.
E realmente, no dia seguinte, ele levanta, normal, voltou a caminhar, a ter tudo ali, mas seus pais, parentes ficaram tudo assim, o que que aconteceu, o que que tem com ele, o que que foi, né? Foi atrás até de um frei, na época, de um padre, que falaram, ó, tem que levar ele lá na Federação Espírita de Niterói para dar uma olhada, porque isso aí é coisa de espírito, não faz sentido ser dele não, né? Os amigos do pai do Zélio, que estavam já dentro do espiritismo, foram lá. Chegando lá, ele era presidido por Zé de Souza, que era o presidente da federação. Ele chega, pede para sentar na mesa, aquele lance de mesa branca, que a maioria que deve conhecer dentro do espiritismo, aquela mesa branca e tal. Quando ele está lá sentado e pronto, ele olha e fala assim, tem alguma coisa faltando nesse ambiente. Saiu, foi no jardim e trouxe uma rosa. E falou, isso aqui para deixar esse ambiente um pouco mais feliz e alegre. Aí ele começou a incorporar vários espíritos. Espírito escravizado, de indígena, e vai aquela coisa toda. E estava no meio de uma comunicação com o espírito. Ele pediu, o Zé de Souza pediu para esse espírito ir embora, pediu para ele sair, porque ele não era evoluído o suficiente para estar ali trabalhando. E só que o médico era vidente virou e falou assim, mas esse espírito, o arquétipo dele, a vestimenta dele, não é de um caboclo e do indígena. Ele parece com um padre, com um sacerdote. Aí a entidade fala naquele momento que ele fora jesuíta, que chamou-se Gabriel Malagrida, mas naquele instante ele ia criar a lei de Umbanda, onde o preto e o caboclo poderiam se manifestar e levar seu conhecimento ao povo. Essa frase foi o que o Caboclo das Sete Encruzilhadas disse, tá? Nesse momento, eu instituo a lei de Umbanda, onde o preto e o caboclo poderá se manifestar e levar seus conhecimentos ao povo. E ele passa a se chamar Caboclo das Sete Encruzilhadas. E ele ainda vira e fala, amanhã, na casa do meu aparelho, na rua Floriano Peixoto, número 30, será criada a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, onde o preto e o caboclo possam trabalhar. E no dia seguinte, como se fosse por um passe de mágica, um monte de gente estava na porta do Zélio de Moraes, da família de Zélio de Moraes, incluindo o pessoal da Federação Espírita, né? Para ver o que era aquilo. E ali, naquele momento, é instituída a Umbanda como religião, como culto e após como religião. Mas é Zélio que traz a primeira vez falando de Umbanda. É Zélio que traz a estrutura para se começar a Umbanda. Tanto é que na Umbanda de Zélio não tem culto a orixá. Na Umbanda de Zélio não tem Exu e Pombagira, não tem esquerda, não tem nada disso. Na Umbanda de Zélio é onde as entidades caboclos e preto velhos vão trazer o conhecimento e dar atendimento ao povo. Porque o espiritismo não dava atendimento com a entidade como não dá até hoje, tá? Então ali nasce Nossa Senhora da Piedade, a primeira tenda de Umbanda, na casa do Zélio de Moraes, e após isso ele cria mais 7 tendas de Umbanda. E ali naquele momento nasce a Umbanda, como religião instituída, como primeira escola de Umbanda, como primeira estrutura de Umbanda. São 117 anos. Então ali, nesse momento, a gente institui a nossa religião como pedra fundamental. E as pessoas que começaram a trabalhar e a cultuar aquilo ali, e a ver como aquilo fazia, foram saindo da casa e montando as suas tendas espíritas de Umbanda. Várias pessoas que trabalhavam com Zélio foram saindo. E o conhecimento daquelas entidades, principalmente as entidades pretas, né? Principalmente o pessoal escravizado, os pretos velhos, vamos dizer assim bem certo, eles trazem ali a estrutura através dos orixás, o entendimento através dos orixás, o culto dos orixás, onde grande parte das umbandas cultua os orixás. A Umbanda é tão rica que a gente traz todos os elementos. A gente traz todas as estruturas das religiões pretas, das religiões brancas, a gente traz toda a fé e a construção e a cultura geral da nação, que é o Brasil. Umbanda é uma mistura de preto, indígena, europeu. A Umbanda é o Brasil, dentro da sua maior totalidade. A Umbanda é o Brasil, é a mistura de tudo, né? Porque se a gente tem o culto de matriz africana, nós temos os caboclos, que são de matriz indigenista. Os caboclos não vêm da África, os caboclos são daqui do Brasil. É através do indigenista que vive no Brasil desde antes do homem branco chegar aqui. Então a gente traz a tradição também da nossa terra. E essa mistura faz com que a Umbanda seja o que ela é hoje. Essa mistura faz com que a Umbanda seja tão forte, tão latente e com tanta mistura e coisa boa que é hoje. A partir disso tudo, a partir de toda essa filosofia que a gente traz de Umbanda,
a gente compreende as escolas de Umbanda. Eu não vou falar sobre escolas de Umbanda em si agora, tá? Porque a gente vai falar de escolas de Umbanda lá no módulo 4 ou 5. Tá lá, vocês dão uma olhada, tá? Mas as escolas de Umbanda vêm a partir de zero. O que são as escolas de Umbanda, pai? As vertentes de Umbanda que existem. Umbanda esotérica, Umbanda sagrada, Umbanda tradicional, Umbanda de Zélio, Umbanda popular. Você tem várias estruturas de Umbanda. Por quê? Porque cada um criou ali a sua estrutura. Cada um fez a sua liturgia, fez o seu culto ao seu sagrado. A Umbanda traz essa miscigenação cultural preta, traz a miscigenação cultural europeia, traz a miscigenação cultural brasileira, traz tudo o que o povo brasileiro realmente significa. Mistura, significa cultura. Cada região do Brasil, o Rio Grande do Sul hoje é o estado com o maior número de terreiros de religiões de matriz africana no Brasil. Na Bahia você tem o culto ao candomblé mais forte do que o culto de Umbanda. No Maranhão você tem as macumbas. A gente fala que lá no Maranhão, no Codó principalmente e tal. Em Goiânia nós temos uma crescente muito grande de Jurema, né? E a Jurema já vem ali do norte, já vem ali do Pará, já vem ali do Tocantins, já tem um culto de Jurema mais forte. Goiânia tem uma crescente muito grande. Misturado em terreiros de Umbanda, mas tem. Então tudo isso, a Jurema já é mais brasileira, a Jurema não cultua orixá, a Jurema é mais entendimento de plantas, de ervas e de trabalhos com entidades mais brasileiras, mais indigenistas, mais dentro do tradicionalismo brasileiro. Mas é o Brasil. O Brasil traz tudo. Esse conhecimento trazido através da Jurema, da religião sagrada das ervas brasileiras, misturado com Umbanda, cultura preta, e mais a cultura cabocla que tem dentro do Umbanda. Umbanda é riquíssimo. Umbanda é algo assim fantástico. Na minha casa eu trago muita coisa de ritualísticas do candomblé. Feitura de santo, amaci, algumas coisas que vêm do candomblé. Alguns cultos de assentamento, algumas estruturas que vêm no candomblé. Pai, qual a escola de Umbanda que você pratica? Eu fui um cara que fui feito dentro da Umbanda esotérica, de Damata e Silva. Passei pela Umbanda popular. Fui para a Umbanda branca. Trabalhei em terreiros de Umbanda traçada, que é misturado com candomblé. E peguei tudo isso que funciona e trouxe para minha casa. Eu trago feitura de santo, que vem dentro do candomblé, que eu aprendi na Umbanda traçada. Eu trago o culto ao Orixá Exu, que eu aprendi dentro da Umbanda traçada, que vem dentro do candomblé. Dentro de todos os lugares que eu passei, eu trouxe diversas situações, diversas estruturas, diversos conhecimentos e joguei para dentro da minha casa. Fiz aqui fazer. Dentro da estrutura de orixás, eu cultuo todos os orixás de origem africana, de origem preta. Isso eu cultuo os orixás. Mas a estrutura da minha casa ela é toda feita dentro da estrutura básica de Umbanda. Caboclo, Preto Velho, Ierê, na estrutura de direita, Exu, Pombogira, Exu Mirim, na estrutura de esquerda. As duas tríades de Umbanda que formam o sagrado de Umbanda. Então, essa basicamente é a história da Umbanda. Onde a gente chega até os dias de hoje, através de várias pessoas fantásticas, criou a Umbanda até chegar hoje. Porque ela não para em Zélio. E ela não vai parar em Damata e Silva, ela não vai parar em Rubens Sarraceni, ela não vai parar em mim, ela vai continuar crescendo e ela vai criar escolas e ela vai criar conceitos. Eu já tenho um filho de santo que toca uma casa, mais ou menos com a estrutura que eu criei, com pensamento e linha de culto igual eu criei, igual ele me viu trabalhar aqui dentro. Entendeu? Então assim, a gente vai passando isso e a Umbanda vai de geração em geração fazendo as coisas e sendo levada no boca a boca. Hoje tem muito curso de Umbanda, tem muita gente ensinando Umbanda, mas a Umbanda, os cursos de Umbanda, igual vocês estão hoje nesse primeiro curso nosso, é para trazer um entendimento geral. Eu não vou ensinar como é aqui na minha casa e minha casa é o certo. Eu vou trazer o aspecto geral, o entendimento de tudo, para que vocês possam, amanhã, sair da minha casa e ir para um outro terreiro de Umbanda e entender o fundamento, o sagrado, o culto e a estrutura de qualquer casa de Umbanda. Vocês vão chegar em qualquer lugar e poder se portar e atender e viver dentro de um terreiro de Umbanda, seja para trabalhar ou só para passar, com conhecimento geral, com muitas características diferentes. Cada casa vai ter uma característica diferente? Vai.
mais vocês vão entender o processo geral. É para isso a teologia de Umbanda, para que vocês entendam a estrutura de Umbanda. A Umbanda, o Pentateuco espírita, a estrutura religiosa do católico, do Testemunho de Jeová, a Umbanda traz numa frase. O que é a Umbanda? A Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. Esse é o fundamento principal e estrutural da Umbanda. Tudo que o Espiritismo traz em 5 livros, tudo que as religiões trazem em milhões de livros e milhões de coisas, a Umbanda traz numa frase. Fora da caridade, a Umbanda não trabalha. A Umbanda trabalha com caridade dentro do terreiro, ajudando quem precisa, ajudando a cada um, estruturando cada um. Então, a básica é isso. E essa é a primeira aula, a aula inaugural. Essa é um pouco da história da Umbanda, bem resumida. Essa é um pouco do que a gente pratica dentro da nossa casa também, bem resumido. Isso é o que traz a Umbanda dentro do coração e que eu quero passar para cada um de vocês aí, para vocês entenderem sobre Umbanda. Vou trazer todos esse conhecimento aí de forma bem simples, tá? De fala bem tranquila, de forma como que vocês compreendam, bem dentro da diversidade da Umbanda e dentro da estrutura de conhecimento que eu carrego aí nesse tanto de tempo de Umbanda aí. Eu hoje tenho 14 anos de Umbanda. Então, dentro desses 14 anos de terreiro aí, 6 anos no meu e 8 anos rodando por terreiros aí em vários lugares. Tudo que eu aprendi dentro da minha casa, com meus guias, com os guias dos outros, com os outros pais de santos, com outros irmãos, a gente vai trazer de forma aí para desmistificar e estruturar a Umbanda de forma bem leve. Assim como o meu canal no YouTube, depois se vocês quiserem, entra lá e inscreve no canal. Chama Casa de Iemanjá, no YouTube, no Instagram, no TikTok, tudo chama Casa de Iemanjá. Obrigado pela presença de todos, pela confiança, por confiar tanto em mim, quanto na minha casa, quanto nos meus filhos santos, quanto no trabalho que a gente desempenha com a Umbanda e com as entidades. Quem não conhece a nossa casa, seja bem-vindo, chega para cá. Estamos aqui no Toropeiro, no setor aeroporto, Casa de Iemanjá, terreiro de Umbanda, Casa de Iemanjá. O meu não tem nem a palavra espírita e nem é centro. Aqui na minha casa é terreiro e na minha casa nossos filhos são umbandistas, não são espíritas. Espírita eu fui durante mais de 20 anos, quando eu pratiquei kardecismo. Hoje eu sou umbandista, sou macumbeiro, porque eu pratico Umbanda. Se eu tivesse o candomblé, eu era candomblessista. Então esse é o fundamental. É sobre isso, nossa aula de história de Umbanda. Quem quiser saber um pouquinho mais, quem quiser conhecer um pouquinho mais, acompanha a gente. Saravá, filho de fé, até o próximo encontro, tamo junto. Se precisar de alguma coisa, chama lá. Beijo pra vocês, valeu.